E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta de dividendos, esse vídeo aqui vai ser para você. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Banco do Brasil e Banco Itaú, porque recentemente as empresas estão demonstrando seus resultados e esses dois bancos aqui entregaram uma lucratividade de quase 9 bilhões em apenas um único trimestre. Isso é bem relevante e muito disparado frente às lucratividades de Bradesco e Santander. E daí muitos investidores ficam com essa dúvida de, pô, será que faz sentido se expor a Banco do Brasil, Itaú, por eles terem lucratividades muito superiores? Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essas partes de lucratividades, a gente vai olhar os indicadores fundamentalistas de ambos para a gente ver se eles estão muito caros ou num preço consideravelmente justo. E no final eu vou comentar sobre como que eu acredito que o investidor poderia criar uma relação de risco-retorno interessante para a carteira, sem se expor a muito dividendo com risco ou a baixo dividendo e ter uma certa segurança. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, já senta aí o dedo no like, se inscreve no canal aí para fortalecer e comenta aqui embaixo se você investe em alguma dessas ações, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander ou Bradesco, e manda aqui os preços que tu considera interessante também para se expor. Então aqui, só para a gente ter uma noção rápida das lucratividades desse banco, a gente está no Suno Notícias. Banco do Brasil, lucratividade de 8,8 bilhões no segundo trimestre de 2023. Banco Itaú, lucratividade de 8,7 bilhões no segundo tri de 23, quase ali igual ao Banco do Brasil. E agora quando a gente vem no Bradescão, que era ali lado a lado com o Itaú, a gente já vê uma lucratividade de 4,5 bi no segundo tri de 23. Então já destoou demais, praticamente a metade, se a gente for parar para pensar, frente às lucratividades de Banco do Brasil e Itaú. E para finalizar, a lucratividade do Banco Santander do segundo tri de 23 na casa de 2,3 bilhões, que se formos parar para pensar, iria ficar ali em algo próximo de 1/4 das lucratividades do Banco do Brasil e Itaú. Apenas como observação, todos esses quatro bancos eles têm resultados interessantes e quando a gente olha a linha de indicadores fundamentalistas, eles estão sim apresentando ser atrativos. Se você tiver maior curiosidade, nós temos vídeos sobre cada um deles aqui no canal e você conseguiria visualizar de forma individual cada um deles. Mas o foco do vídeo de hoje é Banco do Brasil e Itaú, então vamos voltar neles para ver os indicadores fundamentalistas de ambos. Agora a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Aqui ele tem um comparador de ações, mas a gente não vai utilizar ele com esse intuito. Ele traz aqui premiações em medalhas para as melhores métricas de indicadores fundamentalistas. No caso aqui, pelo comparador, o Banco do Brasil estaria mais atrativo e o Itaú menos. Mas eu estou utilizando eles apenas para a gente conseguir visualizar ambos em conjunto para a gente trocar ideia aqui no vídeo. Ao longo das métricas, vocês vão perceber uma coisa. Banco do Brasil ele vai ter uma maior percepção ali de um retorno interessante com uma possibilidade de risco maior. E Banco Itaú vai ter um retorno menos interessante, porém com uma percepção de segurança maior. Então aqui no Dividend Yield, para o Banco do Brasil tem 9,63, para o Itaú 5,59. Esse daqui, de 6, 7 para cima, eu já considero interessante. Mas, aqui no caso do Banco Itaú, como ele tem lucratividades muito recorrentes, ele tem esse perfil mais sólido que passa uma segurança para a carteira, para o investidor, por ser o principal banco do país, então é normal que ele tenha métricas de retorno mais inferiores, porque os investidores se dispõem a pagar mais por ele por conta dessa segurança maior, dessa preservação de valor maior. Então eu não considero essa métrica de 5,59 ruim por conta desse outro contexto. Quando a gente entra aqui na parte de preço-lucro, esse aqui já é diferente do dividend yield. O dividendo, quanto maior, melhor. Quer dizer que você está sendo melhor remunerado. Aqui na parte do preço-lucro, quanto menor, melhor. Significa que você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo menor. Essa métrica de 10 para baixo eu já considero atrativa. A gente consegue ver que ambos os dois estão. É claro que Banco do Brasil apresenta essa métrica muito mais descontada, com um retorno em um espaço de tempo menor, mas a do Banco Itaú não fica ruim também, principalmente por conta dessa credibilidade toda que ele oferece. Na parte aqui de preço-valor patrimonial, essa daqui muita gente busca valores iguais a 1 ou inferiores a 1 porque tem a sensação de que estão comprando algo descontado, porque estaria pagando menos do que de fato tem de patrimônio. Mas essa métrica, ela sendo inferior a 1, ela sendo 1 ou ela sendo maior do que 1, tanto faz, porque ela isoladamente não te fornece muitas informações, porque você tem que unir com outros fatores. Uma métrica inferior a 1
Pode ser sim que a empresa esteja descontada, ou pode ser que ela apresente riscos e incertezas por trás que faz com que ela esteja abaixo de 1. Porque como ela tem esse risco maior, aí os investidores se dispõem a pagar menos por ela. Já uma empresa que está superior a 1, pode ser sim que ela esteja cara, porque você está pagando mais do que ela tem de patrimônio, ou pode ser que ela gere tanto caixa, tenha tanta recorrência de resultados, gere essa credibilidade e insegurança para o investidor e ele se dispõe a pagar mais pelas ações. Então é por isso que eu comentei, é um mix de variável. Não significa que seja ruim ou bom, você se une com outros fatores. Margem bruta e margem líquida eu só coloquei aqui para vocês verem que ela tá ali igualzinho, então os bancões aqui, Banco do Brasil e Banco Itaú, eles estão entregando resultados muito interessantes, estão bem competitivos aqui um contra o outro. Na parte de ROI, o Banco do Brasil está entregando um ROI muito melhor. Essa métrica, quanto maior, melhor, significa o retorno do patrimônio investido. Então, aqui na casa de 20 já é bem atrativo. 17,65 do Itaú também é bom, mas o Banco do Brasil está realmente entregando resultados surpreendentes atualmente. E aqui na última linha, o crescimento composto de receita e de lucratividade, a gente vê que na parte de receita, o Banco do Brasil e o Itaú eles estão ali um pouco próximo, com o Itaú tendo vantagem, mas no crescimento composto de lucratividade, o Banco do Brasil tem entregue maiores resultados. É claro que nada do que eu disser aqui vai ser uma recomendação, mas na minha opinião é o seguinte, se você é aquele investidor que está na dúvida de como você poderia talvez se expor, você poderia analisar a seguinte forma. A gente conseguiu visualizar que ambos os bancos estão com métricas interessantes, Banco do Brasil com métricas de retorno maior, porém com uma exposição a risco maior, Banco Itaú com métricas um pouco menores de retorno, porém também atrativas e oferecendo essa segurança. Nada impediria que o investidor fizesse um mix dessas duas posições, porque daí sim você estaria montando uma posição de risco-retorno interessante. Você, investindo em Banco do Brasil, teria um dividendo de 9. Em Itaú, teria algo próximo de 6. Se você fizesse um mix aqui e dividisse essa posição, por exemplo, você em vez de 9 ou 6 poderia ter um dividendo de 7,5, ou seja, um dividendo atrativo. E aí você conseguiria balizar o seu risco também. Digamos que o risco que o Banco do Brasil te oferece, se você montar uma posição também com o Itaú, você conseguiria fazer isso daqui. Então uma posição mais arriscada, uma menos arriscada. Então você não focaria literalmente ou só na segurança ou só no retorno. Poderia fazer um mix de encaixe desses dois. E só para mostrar para vocês um pouco de linha de grandeza da receita desses bancões, a gente vem aqui em 2022 e o Banco do Brasil teve uma receita líquida de 236 bilhões e o Banco Itaú no mesmo período teve uma receita líquida de 283 bilhões. E só pra gente finalizar, não existe certo e errado, você poderia cogitar estudar e talvez se expor a Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, mas como o foco do vídeo de hoje era nesses dois, entre Banco do Brasil e Banco Itaú, não necessariamente você precisaria escolher. Como eu comentei lá atrás com vocês, vocês poderiam talvez estudar e cogitar montar uma posição dupla, assim trazendo uma relação de risco-retorno interessante para a carteira. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Dá essa força aí. Eras isso e abraços!